Meus estimados alunos, dando continuidade a essa nossa aula tão interessante sobre o processo de substituição de importações, nós precisamos fazer algumas distinções importantes. Do ponto de vista da Maria Conceição Tavares, qual a diferença entre o centro, aqueles países com elevado nível de renda, e a periferia, aqueles países que permanecem estagnados e com baixo nível de renda? Os países desenvolvidos, eles não observam uma separação nítida entre crescimento da capacidade produtiva para atender o mercado externo e o mercado interno. Ou seja, então veja o que nós temos aqui. Enquanto que os países da periferia, a economia deles, digamos aqui, a fonte de crescimento do PIB é o setor externo. No caso dos países do centro, não se observa essa dualidade. Vejam, então o que nós temos aqui? Nos países da periferia, existe uma diferença bem nítida entre o que entre os produtos, a parte da economia voltada para o setor externo, que é a parte dinâmica, que é a parte pulsante, e a parte da economia que é estagnada, que é caracterizada por ser voltada para o setor interno. Ou seja, se observa uma dualidade muito clara entre aquela parte da economia dinâmica associada ao setor exportador e aquela parte da economia que é estagnada, voltada para o setor interno. Em resumo, o que nós temos? Uma economia agrocomercial, voltada para a exportação, e o resto da população vivendo basicamente de subsistência, sem observar um fluxo de renda elevado. Nesses países, por exemplo, nos países desenvolvidos, não havia essa separação nítida. Tanto as exportações quanto o investimento autônomo, eles são variáveis importantes para o crescimento econômico desses países. Ou seja, em outras palavras, o PIB, o crescimento da renda dos países desenvolvidos, ele é função tanto dos investimentos quanto das exportações. Já nos países da periferia, o crescimento do PIB, ele é função apenas das exportações. Ou seja, tem algo que está faltando. A ausência de um dinamismo interno faz com que esses países tenham uma separação nítida entre o que é voltado para o setor externo e o que é voltado para o setor interno. Assim, nos países da periferia existe um dualismo, sendo que esse dualismo ele não é observado nos países centrais. Nos países da periferia, o setor exportador é o único setor dinâmico gerador de renda, sendo um crescimento completamente voltado para fora. Assim, o crescimento da renda está atrelado ao desempenho do setor primário, que está atrelado ao desempenho do setor externo dos países desenvolvidos, dos países do centro, o que confere a esses países o seu caráter dependente e reflexo. Com isso, o que nós observamos? Justamente a presença de um dualismo. Mais do que isso, a Maria Conceição Tavares vai no mesmo caminho do Celso Furtado e vai argumentar que nos países com baixo nível de renda, nos países da periferia, existe uma imitação do padrão de consumo dos países de elevado nível de renda. Existe um efeito de demonstração, o que vai contribuir para o baixo investimento nesses países, sendo uma característica típica dessa dualidade
que, que identifica esses países. Um setor exportador voltado para o exterior, outro setor de subsistência voltado para o mercado interno, sem que haja nenhuma ou muito pouca interação entre esses dois setores. Assim, o que nós temos? Lá para a CEPAL, qual que é a argumentação deles? Setor exportador, agroexportador, condena o país à estagnação econômica, ao subdesenvolvimento. As crises, os choques adversos, eles vão possibilitar justamente romper com este modelo. Vejam, agora já é nas palavras da Tavares. Pois o que nós temos? Um estrangulamento externo, o que força o país a começar a produzir internamente. Então veja o que nós temos aqui. A Maria Conceição Tavares, ela não vê uma crise com maus olhos. Dado que desde que a crise seja no setor exportador, seja uma crise externa. É justamente a ocorrência dessas crises que vai forçar os países da periferia a passar a produzir internamente parte desses produtos que eles importam, reduzindo a dependência desses países. Assim, o que nós temos? Vão ocorrer crises sucessivas no comércio exterior de 1914 a 1945, que vão forçar um processo de industrialização nesses países. Estes países, na ausência de outra opção, vão acabar tendo que passar a produzir os bens e serviços internamente, passando por um processo de industrialização, que vai fazer com que o setor produtor para o mercado interno passe a oferecer melhores oportunidades de investimento, o que é uma situação completamente nova nessa economia. Ou seja, vai surgir uma variável endógena que até então não existia. O investimento ele vai passar a ser uma variável dinâmica, uma variável responsável por conferir dinamismo para a economia desses países. Porém, vejam o que nós temos aqui, então. Qual que é a fonte do crescimento desses países? É o estrangulamento externo, a falta de divisas. Porém, é importante fazer uma distinção. Não é qualquer estrangulamento externo. Nós podemos distinguir o nosso estrangulamento em dois. Crescimento absoluto versus o estrangulamento relativo. Então veja o que nós temos. O que vocês acham? O estrangulamento ele deve ser absoluto ou ele deve ser relativo? Na verdade, o que nós temos aqui? Se o estrangulamento ele for absoluto, significa que a capacidade de importação desse país é declinante ao longo do tempo. Vamos representar aqui rapidamente. Um estrangulamento absoluto significa que este país, a capacidade de importação dele está se reduzindo ao longo do tempo. Já um estrangulamento relativo vai indicar algo completamente distinto. Vejam o que eu estou representando aqui. Essas duas setas. A primeira seta vai identificar o aumento nas importações. Ou seja, ao longo do tempo as importações estão crescendo. Porém, observem que as importações elas crescem acima das exportações. Aqui. De tal forma que toda essa área aqui, entre as duas setas, demonstra
o montante de importações que não são que não são que falta divisas para serem realizadas. Então veja o que nós temos. O primeiro caso é estrangulamento absoluto. Significa que a capacidade de importar deste país é declinante. No segundo caso, é relativo. Por quê? A capacidade de importar dele se eleva. As exportações aqui, as divisas geradas estão se elevando, o que significa que este país está conseguindo importar um montante mais elevado de bens. No entanto, a necessidade de importações cresce ainda mais. Quem que vai fechar essa conta? Se o país não consegue importar, ele vai ser forçado a produzir internamente. Então, é justamente essa contradição entre a demanda por importações e a capacidade de importações que vai forçar um processo de industrialização. Por isso que é importante que exista um estrangulamento e que este estrangulamento seja relativo. Por quê? Porque se o estrangulamento ele for absoluto, ele vai inviabilizar o próprio processo de substituição de importações. Por quê? Porque o país precisa que as exportações cresçam, ele precisa que o montante de divisas geradas se elevem para conseguir importar as máquinas, equipamento, os insumos, ou seja, todo o conjunto de itens necessários ao próprio processo de substituição de importações. Se ele não tiver divisas, ele simplesmente não vai conseguir importar essas máquinas e equipamentos, o que vai fazer com que ele não consiga substituir as importações. Essa diferença é importante. Vejamos o que a Tavares coloca. O estrangulamento externo não é apenas o incentivo e a razão de ser da substituição de importações, mas pode tornar-se o seu próprio limite. Ou seja, vejam o que nós temos aqui. A Tavares está dando um passo a mais. O que ela está argumentando? A presença desse estrangulamento é importante. Porém, se por um lado a existência desse estrangulamento estimula e promove a substituição de importações, por outro lado, se esse estrangulamento ele se elevar demais, ele se transveste no próprio limite ao processo de substituição de importações. Aqui nessa situação aqui, o que nós temos? A capacidade de importação deste país, de exportação, é muito limitada. O que significa que o montante de divisas conseguidas, de dólares, é muito baixa. E logo, o país ele simplesmente não vai conseguir substituir todas as importações necessárias. Assim, é importante que haja um estrangulamento externo, mas se esse estrangulamento for muito elevado, ele vai inviabilizar o próprio processo de substituição de importações. Este ponto é muito importante. Provavelmente, de todo o nosso primeiro semestre, seja um dos argumentos mais importantes que nós vamos ver. Claro, justamente com o argumento do Versiani. Obviamente, ambos os argumentos é quase certo que vai cair na prova. Estudem, prestem muita atenção. Vejam bem qual é a diferença entre estrangulamento externo, absoluto e relativo, e por que o estrangulamento externo relativo ele é ao mesmo tempo, ele incentiva a substituição de importações, mas ele pode acabar inviabilizando, limitando, impossibilitando. Então veja o que a Maria Conceição Tavares vai argumentar. O estrangulamento externo ele tem essa dupla face. Por um lado, ele é a força responsável
por desencadear o processo de substituição de importações. Só que, por outro lado, ele se transveste no próprio limitante à substituição de importações. Por quê? Justamente porque é o setor externo que gera as divisas necessárias à substituição, à aquisição das máquinas e equipamentos necessárias à produção em território nacional. Assim, o que nós temos? No processo de substituição de importações, muda a importância do setor externo. Antes, até a década de 30, o setor externo ele era responsável por determinar o crescimento da renda. Após a década de 30, conforme o país passa por um processo de substituição de importações, qual que é a função desse setor? Ele passa a fornecer as divisas necessárias ao processo de substituição da importação em si. Ou seja, ele fornece os dólares que vão ser precisos para a importação das máquinas, equipamentos e insumos intermediários, utilizados pela indústria, pelos novos segmentos industriais. O que é importante nós termos aqui, e eu vou enfatizar mais uma vez, já devo ter enfatizado umas 4, 5 vezes. Qual que é o impulso à substituição de importações? É a restrição externa. E como que ela ocorre? Através da ampliação e diversificação da capacidade produtiva. Vejam outra consideração feita pela Maria Conceição Tavares. Uma análise simplista, uma interpretação errônea, poderia levar a crer que o objetivo seria eliminar todas as importações, isto é, alcançar a autarcia no setor externo. Nada está tão longe da realidade, porém, quanto a esse desideratum. Ou seja, o objetivo do processo de substituição de importações não é reduzir o montante absoluto de importações. É justamente, na verdade, o que se observa é, inclusive, o contrário. O montante absoluto de importações, ao longo do processo, ele se eleva. Por quê? Porque o país passa a produzir em território nacional bens mais sofisticados. E esses bens, eles vão demandar insumos que precisam ser adquiridos do exterior. Mais do que isso, enfatizo novamente este termo. Esse processo de substituição de importações, ele é fruto desse cenário de crise, da presença dessa contradição que vai fazer com que o país ele seja obrigado a internalizar essas atividades produtivas. Não é um processo desejado, não é fruto de intencionalidade política. Ele ocorre na falta de outra opção. As importações, em valor absoluto, elas se elevam em vez de se reduzir. Principalmente as importações de bens de capital e de insumos intermediários. Qual que é a finalidade do processo de substituição de importações? É o crescimento do PIB via substituição da necessidade de importações. Porém, ao mesmo tempo, qual é a contradição? É que este processo ele tem uma limitação determinada, decorrente da escassez dos recursos externos. Assim, a economia ela se torna quantitativamente menos dependente do exterior, mas qualitativamente mais dependente. Em outras palavras, muda a natureza da dependência. Por quê? Porque para que o processo de substituição da importação tenha continuidade, é preciso cada vez mais
adquirir insumos e máquinas e equipamentos externos. Ou seja, o país ele continua dependente. O que muda é a natureza. Se antes ele precisava adquirir os insumos, os bens de consumo prontos, agora esse país ele passa a ser dependente da aquisição dos insumos, das máquinas, dos equipamentos, da tecnologia utilizada nos processos produtivos. Mais do que isso, a industrialização ela não se dá da base para o topo. Ou seja, o país ele não começa substituindo aqueles setores que são mais simples e vai avançando para até chegar aos setores mais avançados. Na verdade, o processo de substituição de importações ele equivale a um edifício que precisa ser construído todos os andares ao mesmo tempo. Aqui, como que nós podemos classificar os nossos bens? Em 4 categorias. De acordo com a exigência em termos de volume de capital necessário e em termos de conhecimento tecnológico necessário. Quais são essas categorias? Primeira, os bens de consumo não duráveis, ou seja, têxteis, calçados, alimentos, sendo que esses bens eles são bens que demandam pouco capital para ser produzido e tecnologia que se encontra acessível. Patamar intermediário, a segunda classe, bens de consumo duráveis. São bens que demandam um volume maior de capital e que são mais difíceis de serem produzidos. Na sequência, bens intermediários, ferro, aço, cimento, petróleo, químicos e, por fim, bens de capital. Sendo que conforme nós avançamos nestes bens, o montante de capital necessário e o montante de conhecimentos tecnológicos se tornam mais complexos, se tornam mais elevados e se torna mais difícil realizar a substituição da importação. Aqui o que nós temos? As 4 rodadas. A primeira rodada de substituição da importação, segunda, terceira e quarta. O que nós observamos? Aqui na primeira rodada, por exemplo, o principal setor substituído é o de consumo não durável. Mas isso não implica dizer que ele é o único setor substituído. Os demais setores eles também são substituídos, porém em menor escala. Na segunda rodada, o principal setor é o de consumo durável, mas os demais setores eles continuam sendo substituídos. Ou seja, o que nós temos? Um prédio sendo construído, vários andares ao mesmo tempo, sendo que em cada fase, conforme nós vamos avançando de fase, o ênfase ele passa de setores mais básicos para setores mais sofisticados e que demandam mais capital. De acordo com a Tavares, de 30 a 55, ou seja, na era Vargas, ocorreu a substituição de bens de consumo popular. De 55 a 74, de bens de consumo duráveis, ou seja, plano de metas, milagre econômico, vão contribuir para a substituição dos bens de consumo duráveis, ou seja, de eletrodomésticos, automóveis. Posteriormente, a partir de 74, aqui nós temos o segundo PND, que vai propiciar a substituição dos bens de consumo intermediários e de capital. Então, em resumo, o processo de substituição da importação ele é composto justamente por isso, sendo que este processo ele vai ser concertado, orquestrado e conduzido pelo Estado. Por quê? Porque conforme nós avançamos das fases mais simples para aqueles setores mais sofisticados, a iniciativa privada não consegue mais dar conta, de tal forma que o Estado ele precisa assumir a liderança, promover, articular
e orquestrar o processo de substituição de importações.